Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e esse vídeo é para apresentar rapidamente para vocês conceitos básicos de bioquímica e conceitos básicos de metabolismo celular, incluindo fermentação, respiração aeróbica e fotossíntese. Bom, bioquímica, como o nome está dizendo, trata da composição química dos corpos dos seres vivos. Por exemplo, o corpo humano é um corpo vivo. 96% do corpo humano é constituído apenas por 4 elementos químicos, que são o oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Os outros 4% vão ser compostos por mais de 70, 80 outros elementos químicos, entre eles o cálcio, o sódio e o fósforo, e entre muitos outros. Em relação às moléculas, nós podemos classificá-las em 4 grupos: carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos são consideradas macromoléculas, tá? Lipídios não costumam ser chamados de macromoléculas, mas de toda forma, eu coloquei todos aqui juntos para que a gente tenha uma noção mais geral, vamos dizer assim, de quais são as moléculas mais importantes orgânicas do corpo humano. Por que são moléculas orgânicas? Porque tem como base um elemento químico, que é o carbono. Carboidratos, pessoal. Então vamos analisar carboidrato. Carboidrato pode ser dividido em vários grupos. Se ele tiver de 3 carbonos até 7 carbonos, o carboidrato é chamado de monossacarídeo. É organizado em trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Por exemplo, uma hexose é chamada assim por quê? Porque tem 6 carbonos. Pentose é chamada assim por quê? Porque tem 5 carbonos, tá vendo? 4 carbonos aqui nos vértices e mais um 5º carbono aqui. Quando 2 monossacarídeos se ligam, MS é monossacarídeo, eu tenho então um disacarídeo, tá? Um disacarídeo, ligados, né, por uma ligação chamada ligação glicosídica. Quem são os disacarídeos famosos? A sacarose, que é o açúcar comum, que é uma união entre 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. A fonte é sempre vegetal. Lactose, o disacarídeo do leite, que é a glicose e a lactose, e a maltose, que são 2 moléculas de glicose ligadas entre si, que é comum, por exemplo, nos cereais. Quando existem vários monossacarídeos na molécula, a gente fala em polissacarídeo. É o caso do amido, que é a base alimentar humana, que está aí, por exemplo, no pão, na batata, enfim. A celulose também é um polissacarídeo, só que esse a gente não consegue digerir, mas é feito de uma série de moléculas, está vendo? De glicose, que se repetem e ocorrem na superfície de células vegetais. Também, formando a casca dos artrópodos, existe uma substância chamada quitina, que é um polissacarídeo também. Isso vai fazer o revestimento, por exemplo, aqui da cigarra. Aqui o detalhe da unidade básica que se repete ao longo da molécula, que a gente chama de quitina, que reveste, como eu falei, a superfície do corpo dos artrópodos, como o besouro, por exemplo. Bom, lipídios. Lipídios são conhecidos vulgarmente como gordura e como óleos, né? Que você está vendo a batata é essencialmente carboidrato, mas ela vem sempre oleosa. A unidade básica do lipídio, particularmente das gorduras e dos óleos, são cadeias carbônicas longas, tá vendo? De 16 ou 18 carbonos, são chamados ácidos graxos. É disso que é feito gordura e óleo. Existem outros lipídios, por exemplo, existe um lipídio chamado fosfolipídio, que ele até tem os ácidos graxos, tá vendo? Aquelas cadeias carbônicas longas, mas na cabeça dele tem uma extremidade com fosfato, tá? E esse grupo fosfato fica na cabeça da molécula e é uma forma diferente de lipídio. As proteínas são compostas por aminoácidos. São vários aminoácidos ligados. É o terceiro grupo de moléculas. O que é um aminoácido? O nome está dizendo, ó, ele tem um grupo amina, que é esse grupo aqui, ó, NH2, e um grupo ácido, que é esse aqui, ó, o ácido carboxílico. O carbono tem 4 ligações, tá vendo? A amina para um lado e o ácido carboxílico para o outro.
A outra ligação é hidrogênio, e a quarta ligação eu estou chamando de R de radical, porque varia muito. Quando dois aminoácidos se ligam, eles formam entre si uma ligação peptídica. E uma proteína, na verdade, é uma junção de vários aminoácidos. Tá? Existem 20 aminoácidos na natureza, tá vendo? 4, 10, 13, 16, 19, 20. Aqui no caso tem 21 aminoácidos, tá? Os livros divergem entre 20 e 21 aminoácidos. Eles se ligam e formam a proteína. Quando os aminoácidos se ligam, ele forma uma proteína linear. A gente chama isso de estrutura primária da proteína. Ela é como se fosse uma linha. Depois ela se arranja ou numa hélice ou em várias folhas, como lembrasse uma sanfona. Essa estrutura é a secundária. A estrutura terciária é bem complexa, ela assume formas muito diferentes, como formas alongadas, arredondadas, entre outras. E se mais de uma cadeia de aminoácidos se juntar, uma proteína pode chegar até a sua estrutura quaternária, formando aqui ligações associações entre cadeias de aminoácidos diferentes. Cuidado com as proteínas. Se você esquentar uma proteína, você pode fazer um fenômeno nela chamado de desnaturação, onde uma estrutura terciária, por exemplo, ou até quaternária, ela se desfaz e volta a ser a estrutura primária, totalmente linear, tá vendo? Isso acontece com as proteínas. E o outro tipo de molécula é o ácido nucleico, que é a molécula do DNA e do RNA. Assim, fica apresentada aí a bioquímica, particularmente a humana. Outra parte que eu queria mostrar para vocês é a respeito de três processos metabólicos, e o primeiro deles é a fotossíntese. O que vem a ser fotossíntese, gente? Fotossíntese é a reação entre o gás carbônico e a água para produzir glicose, tá vendo? Isso aqui é um monossacarídeo, a glicose, liberando oxigênio e liberando água. Para fazer a fotossíntese, a planta precisa de luz, gás carbônico e água. O gás carbônico é captado por esses furos na folha, chamados estômatos, e a água pela raiz. O processo de fotossíntese ele é um processo relativamente complexo, dividido em duas partes. Uma parte, que é chamada fase clara, é a fase inicial, que recebe luz. A outra fase é chamada de fase escura, porque não usa diretamente a luz. Na fase clara, a água vira oxigênio, e na fase escura, o gás carbônico vira o açúcar. A fase clara é uma fase importante porque ela é uma fase que funciona como uma espécie de pré-requisito para que a fase escura aconteça. Todo esse processo se dá dentro de uma estrutura celular chamada de cloroplasto, essas que estão em destaque aqui bem verdinho. A fotossíntese acontece, mas a planta respira. No entanto, quando tem luz, a fotossíntese ganha da respiração, tá vendo? Fazendo com que a planta produza mais açúcar do que consuma, e aí a planta cresce. Nesse ponto, os dois processos são iguais. A gente chama isso de ponto de compensação fótico. Fermentação e respiração celular. Depois que a glicose é feita, ela vai ser usada para gerar energia. Isso pode acontecer na ausência do oxigênio ou na presença do oxigênio. O processamento da glicose sem oxigênio a gente chama sobretudo de fermentação, podendo ser ainda a respiração anaeróbica. E quando ocorre na presença do oxigênio a gente chama de respiração celular ou aeróbica. A intenção do processo todo é formar essa molécula energética. É a molécula que permite com que a gente faça trabalho, chama-se ATP. As fermentações são duas, fermentação lática e alcoólica. São chamadas assim por causa do produto final delas. Na fermentação lática, forma-se o ácido lático. Na fermentação alcoólica, forma-se álcool, o etanol, esse que é usado em bebida alcoólica e para encher tanque de carro, e ainda libera gás carbônico. O rendimento energético das fermentações é considerado baixo, são só de 2 ATPs, mas tem uma vantagem, não usa oxigênio. A respiração celular é um processo bem mais complexo, onde a glicose é processada com o oxigênio, liberando gás carbônico e água. Você vê que o rendimento energético é muito maior, varia entre 36 e 38 ATPs, ou seja, é muito mais energético, mas precisa de oxigênio para acontecer. Esse processo se dá na maior parte dele no interior dessa estrutura, chamada mitocôndria, é o local onde o processo se dá. A respiração celular ela acontece em 3 fases, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui vocês têm uma visão geral do processo. A glicólise, que é a primeira etapa, faz jus ao nome, né, que é tão somente a quebra da glicose.
A segunda etapa é o ciclo de Krebs, tá? Ele aqui dentro da mitocôndria. E a terceira etapa é a etapa mais energética, que é a chamada cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Nessa fase há uma produção enorme de energia e é nessa fase que o oxigênio é usado e vira água. Veja bem que os processos de respiração e fotossíntese eles são praticamente opostos, né? Enquanto a fotossíntese faz oxigênio e usa água, na respiração, no processo ele usa o oxigênio e libera água. Né? Repetindo, a fotossíntese libera água e usa oxigênio. Na respiração, usa oxigênio e libera água. Na segunda fase dos processos, olha só, o gás carbônico é eliminado na respiração e o gás carbônico é usado na fotossíntese para fazer glicose, enquanto na respiração essa mesma glicose vai ser usada para ser quebrada e liberar gás carbônico. O processo de fotossíntese, que é esse que está aqui, ocorre no cloroplasto, em duas fases, fase clara e fase escura. E o processo de respiração acontece na mitocôndria em três fases: a glicólise, que acontece aqui fora da mitocôndria, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. É isso aí, eu fui.